Olá a todos, feliz ano novo, espero que estejam todos passando bem, tiveram boas festas e, assim como todos os professores, desejamos o melhor para vocês agora em 2021. Também desejo boas-vindas novamente, agora aqui é a nossa segunda parte do curso e prosseguindo com a semana 6. Então, nas semanas anteriores, nas duas anteriores, a gente trabalhou muito com equações lineares homogêneas de segunda ordem. Agora a gente vai trabalhar com equações não homogêneas. E a fim de apresentar soluções para elas, vamos ver dois métodos e também um pouquinho da teoria geral, o que a gente quer quando a gente vai resolver uma equação não homogênea. Uma equação linear é dita não homogênea quando você tem uma equação linear do lado esquerdo igual a alguma coisa que não é zero do lado direito. Nessa situação, hoje a gente vai estudar duas coisas. A gente, primeiramente, vai querer encontrar uma solução particular, y de t, ou seja, uma qualquer solução. De alguma forma, a gente vai encontrar uma solução dessa equação aqui. E depois a gente vai procurar por um y e y2, um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea associada. Então, dada uma equação dessas aqui, a equação homogênea associada é simplesmente colocar um zero do lado direito. Você ignora esse termo, nesse caso aqui 3a é 2t, e coloca zero. Essa é a equação homogênea associada. Vamos resolver esse exemplo aqui para vocês verem do que a gente está tratando. Por exemplo, no primeiro método que a gente vai ver, a gente vai pegar essa equação aqui e a gente vai fazer alguma conta e vai descobrir que y(t) igual a menos meio de e2t é uma solução. De fato, se você fizer calcular a segunda derivada, menos 3 vezes a primeira derivada, blá blá blá, isso aqui, você encontra aqui que esse y aqui aplicado do lado esquerdo, que é exatamente quanto que eu estou fazendo aqui, é exatamente o lado direito. O problema é que isso só te dá uma solução. Essa é uma solução dessa equação, sem dúvida alguma. A questão é essa solução só satisfaz um PVI. E se você tiver um PVI que essa solução não satisfaz, o que acontece? Tá? Então, o que eu estou falando é que essa é uma solução, mas a questão é como é a solução geral? Quais são as outras soluções? E para encontrar as outras soluções, a gente ignora totalmente essa parte aqui, pensa que isso aqui é zero e usa o nosso método antigo para encontrar. Então isso aqui te dá o polinômio r² menos 3r menos 4, que produz as soluções y1 de t igual a e a menos t, y2 de t igual a e a 4t. Então, só lembrando que significa que as soluções significa que se você plugar qualquer uma destas aqui no lado esquerdo da equação, então pluguei aqui a segunda derivada, menos 3 vezes a primeira derivada, menos 4 vezes a função, isso dá zero, tá? Não dá 3e2t. Mas como a equação aqui é linear, por exemplo, se você tomar uma soma y igual a y mais y1, isso aqui plugado no lado esquerdo vai te dar o lado esquerdo aplicado na equação, e novamente, como ela é linear, isso simplesmente é o lado esquerdo aplicado em y mais o lado esquerdo aplicado em y1. E se vocês lembrarem de nossas contas, isso daqui dá exatamente 3e2t, e isso daqui dá zero. Porque isso daqui é simplesmente a solução da homogênea associada, ou seja, a solução do lado esquerdo igual a zero.
Ou seja, se você tomar y mais y1, esta função y mais y1 satisfaz a equação do diferencial. A conclusão é que, se você tem uma solução para essa equação não homogênea e somar com qualquer solução da homogênea associada, você tem uma solução da equação não homogênea. Tá? Pensem em um plano afim. Quando você tem um plano afim, você não pode somar dois vetores do plano afim. Ou seja, um plano que não esteja passando pela origem. Isso que é um plano afim. Então, se você tiver um plano afim, você não pode pegar dois vetores de posições e somar. Se você somar, você sai do plano. Mas se você pegar um vetor e somar com outro vetor, pensando que esse plano está no zero, um vetorzinho assim dentro do plano, daí sim você continua dentro do plano. Esse vetor dentro do plano é a mesma coisa que você obtém se você transladar o plano para o zero. E assim como no plano afim, a ideia é a mesma. A ideia geométrica é que, se você tem um vetor dentro das soluções disso daqui, e se você pega algo transladado para a identidade, ou seja, colocar um zero aqui, daí você continua no espaço de soluções. É até por isso que essas equações às vezes são chamadas de afins, ao invés de lineares. Então, só recapitulando, a gente vai aqui aprender dois métodos. No primeiro método, a gente vai fazer assim. Nós magicamente damos um chute onde a gente vai encontrar uma solução para a equação não homogênea. Em seguida, a gente encontra as soluções para homogênea. De forma que, no final do dia, a gente conclui que qualquer solução da equação é da forma esta solução especial que a gente encontrou por estes métodos mágicos, mais a solução geral da homogênea. E essas são todas as soluções possíveis. Esse método é muito eficiente em casos particulares. Então, todos os métodos sempre são com equações lineares a coeficientes constantes, e a questão é o que você faz dependendo do que tem do lado direito. Então, só para deixar claro, o método de coeficientes indeterminados trata-se de um chute, de um ansatz bem colocado, mas que vocês podem simplesmente tratar como uma bicuda mesmo. Então, o que vocês fazem? Se tiver exponencial, vocês chutam exponencial. Se tiver uma exponencial, vocês simplesmente colocam algum coeficiente indeterminado vezes a exponencial de mesma potência. Se tiver senos ou cossenos, você chuta senos e cossenos, sempre multiplicado pelos seus coeficientes indeterminados. Ou seja, você pluga isso daqui e encontra quem que é o A. Você pluga isso daqui e encontra quem que é o A e quem que é o B. Se tiver polinômio, você chuta polinômio. Então você sempre chuta com polinômios até o grau que você está. A menos de um caso específico que a gente já trata daqui a pouquinho. Se tiver polinômio vezes exponencial vezes senos e cossenos, aí você chuta polinômio vezes exponencial vezes senos e cossenos. Nota então que você faz o polinômio e todos os coeficientes acabam agrupados no polinômio. Tudo bem? Daí você faz a exponencial vezes seno e a exponencial vezes cosseno. A velocidade angular, digamos assim, o coeficiente dentro do cosseno e seno e o coeficiente na exponencial são os mesmos sempre.
E em um último caso aqui, quando você tem uma exponencial ou um seno e cosseno, cujos coeficientes, ou esse daqui, são raízes da sua equação homogênea, daí você tem que multiplicar o seu chute por um t. Se a raiz for simples, então as raízes desse polinômio aqui são menos 1 e 4, então menos 1 é uma raiz simples, ele não é uma raiz repetida, que parece menos 1. Daí você coloca um t, mas se fosse uma raiz repetida, por exemplo, se só o menos 1 fosse raiz aqui, você teria que pôr um t quadrado. Mas vamos fazer exemplos para concretizar esses conceitos. O método não tem absolutamente nada de complicado. Você simplesmente pega esse ansatz aqui, que já está na literatura, e chuta ali. Então você pega esse y e calcula do lado esquerdo e iguala o lado direito. Então, quando a gente calcula o lado esquerdo aqui, a gente ganha, lembrando da regra cadeia, quando se deriva aqui, o e é 2t, o 2 cai para fora, o a é constante, então o a sai para fora. Então, aqui na segunda derivada, o a sai para fora, o 2 cai duas vezes, fica a vezes 4 e é 2t, aqui na primeira derivada fica 6a e é 2t, menos 4a e é 2t igual a 3 e é 2t. Veja que o 4a e é 2t e o 4a e é 2t aqui se cancelam. E a gente conclui que para isso daqui ser uma solução, o azão tem que satisfazer tal que menos 6a e é 2t seja igual a 3 e é 2t para todo t. Lembrem que as soluções sempre são para todo t. Mas isso é bastante possível, basta a gente tomar menos 6a igual a 3, cortando e a 2t dos dois lados, que é simplesmente azão igual a menos meio. Ou seja, a gente conclui que y de t igual a menos meio de e a 2t é uma solução para essa equação aqui. E daí, para encontrar todas as soluções, a gente lembra que a gente já resolveu a equação homogênea. A equação homogênea nos dá essas outras duas soluções, y1 de t igual a e a menos t, y2 de t igual a e a 4t. Então a solução geral fica y de t igual a menos meio e a 2t, mais c1 e a menos t, mais c2 e a 4t. Ou seja, para qualquer c1 e c2 que você plugar aqui, qualquer c1 e c2 que você escolher, isso daqui é uma solução para essa equação. E qualquer solução para essa equação vai ser dessa forma aqui, com c1 e c2 escolhidos adequadamente. Tudo bem? Então, essas são todas as soluções dessa equação. Recapitulando brevemente, o que a gente faz? Então, se tem uma equação de ordem 2, linear com coeficientes constantes, tem uma exponencial do lado direito, a gente chuta uma solução particular, y de t igual a algum coeficiente vezes aquela exponencial. Tá? E o que a gente tem que encontrar é esse coeficiente. Isso não dá certo quando o coeficiente da exponencial já é a raiz da equação. Isso não dá certo, porque se a gente tentar alguma coisa assim, se a gente chutar y de t assim, a gente já sabe que isso daqui é uma solução para equação homogênea, ou seja, se a gente plugar este rapaz aqui do lado esquerdo, isso daqui necessariamente dá zero, que é diferente de e a menos 2 e e menos t, certo? Lembre que o lado esquerdo aqui plugado tem que dar o lado direito para todo t. Portanto, se a exponencial do lado direito já for uma raiz ou já for uma solução aqui do lado esquerdo, o que a gente faz é plugar um tzinho. A gente fica a tzinho e a menos t. Daí quando a gente fizer essa da conta aqui,
A gente calcula a segunda derivada, primeira derivada. Isso daqui junta tudo e iguala ao lado direito. E magicamente acontece que todos os termos com t e a menos t, eles vão sumir. Note aqui que a gente tem 1t e a menos t, mais 3t e a menos t, desculpe, 1at e a menos t, mais 3at e a menos t, menos 4at menos t. Então aqui tem 4, aqui tem menos 4, eles cortam. Nos levando a uma única equação que tem que valer para todo t, determinando o nosso a como menos 5a igual a 2, ou seja, a igual a menos 2 sobre 5. Ou seja, a solução geral desta equação aqui é menos 2 sobre 5, t é menos t, mais a solução geral da equação homogênea associada. Note que o e a menos t, mais um motivo para você usar o t ali, é que o e a menos t já aparece aqui na homogênea associada. A conta é análoga em qualquer outra situação. O que difere, a única coisa que difere é o lado direito aqui. Por exemplo, vamos fazer a conta para isso daqui. No caso, quando aparece um seno ou um cosseno aqui do lado direito, você tem que considerar ambos, tanto o cosseno quanto o seno. O motivo que você tem que considerar ambos é que quando você faz derivadas de seno, aparece tanto cossenos e senos. E quando você faz derivadas de cosseno, também aparece tanto os cossenos e senos. Plugando então esse formato para o y aqui na equação, a gente ganha essa expressão aqui. Isso aqui é referente à segunda derivada, primeira derivada e o termo menos 4y. A gente iguala isso ao lado direito, 8 seno de 2t. E a gente observa que o coeficiente do seno de 2t é, do lado esquerdo, menos 4b, mais 6a, menos 4b. E o coeficiente do cosseno fica menos 4a, menos 6b, menos 4a. Do lado direito, por outro lado, o seno tem 8 seno de 2t e 0 cosseno de 2t. Isso nos dá as informações que, como isso daqui tem que valer para todo t, veja, essa igualdade tem que valer para todo t, então a única forma disso valer é que o coeficiente do seno e o coeficiente do cosseno sejam iguais. Ou seja, que menos 4b seja igual a 8, menos 4b mais 6a menos 4b seja igual a 8, menos 4a menos 6b menos 4a seja igual a 0. Isso nos dá um sisteminha linear de duas equações e basta resolver ele para encontrar que a é igual a 48 sobre 100 e b é igual a menos 64 sobre 100. Caso eu não tenha errado nenhuma conta. Novamente, isso nos dá uma solução particular, ou seja, as nossas contas aqui nos mostram que a função 48 sobre 100 cosseno de 2t menos 64 sobre 100 seno de 2t, se você plugar ela aqui, você calcula a segunda derivada, menos 3 vezes a primeira derivada, menos 4 vezes ela, essa função aqui, dá exatamente 8 seno de 2t. Falando assim, parece algo meio de outro mundo, mas é a conta que a gente fez. Contudo, novamente, essa função não resolve todo o problema de valor inicial, ou seja, nem toda a solução dessa equação aqui é essa daqui. Tem outras soluções diferentes dessa. Porém, por teorema de existência e unicidade, a gente acaba concluindo que toda solução é da forma solução particular mais solução geral da homogênea. Tá? Então, todas as soluções dessa equação aqui têm essa forma. Em geral, vocês podem procurar no Boyce a tabela 3.5.1
que no livro de vocês, espero que vai estar em português, onde diz exatamente os chutes que você tem que dar. Tá bom? Esse TAS aqui, o S depende se o rapaz que você está colocando já é uma solução ou não. Tá bom? Nesse caso aqui, se o zero for uma solução, daí você precisa do T. Nesse caso aqui, se o alfa for uma raiz, o polinômio, você precisa de T. Se o alfa for uma raiz dupla, você precisa de T ao quadrado. E etc. Se o beta for... Desculpe, se o alfa mais i beta for uma raiz, daí aqui você precisa de T. Se o alfa mais i beta for uma raiz dupla, isso nunca vai acontecer, tá bom? Você precisa de T ao quadrado. Então, se o polinômio aqui, se não tiver nenhum polinômio multiplicando, daí você pode ignorar todos os termos aqui, só considerar esse termo aqui sem ter nenhum. Mesma coisa desses de cima. Tá? Por exemplo, se você tem alguma equação igual a E alfa t vezes cosseno de beta t, então o polinômio aqui não tem nenhum polinômio multiplicando, no sentido que é só o 1 multiplicando aqui. Então o chute que você vai dar é A vezes E alfa t cosseno de beta t mais B E alfa t seno de beta t. Não existe nada conceitual muito profundo nessa parte de coeficientes indeterminados. Vocês só precisam ter essa tabela em mãos e entender que quando você aplica a equação em uma coisa assim, sendo y1 e y2 homogênea, isso daqui dá exatamente a equação aplicada só no y. Tudo bem? Porque quando você calcula a equação na homogênea, ela dá zero. Quando você calcula a equação em uma solução da homogênea, a equação aplicada a essa solução vai te resultar em zero na função nula. Tá? Então, esta equação aqui vai cortar essas duas partes. Só vai sobrar no y. Em suma, a moral da história é: você precisa encontrar uma solução. Não importa como, tá? Se você conseguir por passos de mágicas, investimentos na bolsa, suborno ao colega ao lado, pensando bem, essa última não é uma boa ideia. Ou, de forma mais franca, usando métodos de EDO, você consegue essa solução particular y de t e soma as soluções da homogênea. O próximo método é um método mais robusto, mas que pode dar mais trabalho para você conseguir essa solução particular. O segundo método, ele já começa de trás para frente. Então, a primeira coisa que você vai fazer para esse segundo método é resolver a homogênea. Então, se você olhar aqui o lado esquerdo, aqui nesse caso você ganha o polinômio r quadrado mais 9i, mais 9 igual a 0, ou seja, o r é igual a mais menos 3i. Isso já nos dá as soluções y de t igual a cosseno de 3t e y2 de t igual a seno de 3t. E agora vem o pulo do... Desculpem. E agora vem o pulo do gato, que foi uma sacada do Euler e completada pelo Lagrange. Se a gente tem a solução da homogênea, por que não a gente não chuta que aqueles parâmetros na solução geral da homogênea, lembra que aqui tinha um C1 e um C2? Agora a gente pode pensar que eles são funções que dependem do tempo, não mais constantes, mas funções. E a coisa mais fantástica é que quando você aplica essa y na equação, aparece um termo que fantasticamente dá zero. Então, fazendo as contas aqui, você vê que o termo multiplicando o 1 é exatamente o lado esquerdo aplicado a y1. Lembrando que y1 é uma solução da homogênea,
isso aqui dá zero. Analogamente, para y2, você vê que como y2 é a solução da homogênea, isso aqui também dá zero. E sobra algumas coisas aqui. E parte dessas coisas são solucionadas impondo a seguinte condição, que o 1' y1 mais o 2' y2 é igual a zero. Especificamente, isso aqui vai falar que essa parte aqui, mais um desses termos aqui dá zero. No final das contas, então, a gente acaba com duas equações. A primeira é essa equação que a gente impôs. A segunda equação é o que a gente ganha fazendo essa conta aqui, igual ao lado direito, que no nosso caso é 9 secante ao quadrado de 3t. E aqui, tudo bem se você olhar, tem as derivadas de u1 e u2, mas se você pensar nisso como equações em 1' e 2', isso não é mais uma equação diferencial. Isso se tornou um sistema de duas equações lineares em u1 e u2'. Veja que não tem mais nenhuma derivada de ordem maior do que 1 de u1 e u2. E também o 1 e o 2 não aparecem. Então, recapitulando, você pode começar com a sua equação, encontra as soluções da homogênea associada e simplesmente escreve esse sistema de duas equações. Esse sistema de duas equações é um sistema linear. Você pode simplesmente isolar o 1' e o 2' e encontrar soluções. Por exemplo, no nosso caso, a gente lembra que o y1 é cosseno de 3t e o y2 é seno de 3t. Então a gente tem as equações reescritas dessa forma. Isolando na primeira, a gente ganha o 1' igual a menos o 2' vezes tangente de 3t. Plugando na segunda, a gente consegue 3 u 2' vezes seno de 3t vezes tangente de 3t mais cosseno de 3t igual a essa 9 vezes secante. Ou seja, o U2' é essa expressão aqui, que a princípio parece assustadora, mas se a gente multiplicar por cosseno de 3t em cima e embaixo, lembre que secante é 1 sobre cosseno, a gente fica com 3 vezes secante de 3t dividido pela identidade fundamental trigonométrica, ou seja, aqui embaixo dá 1, que dá 3 secante de 3t. Integrando, a gente ganha o 2 igual a ln de tangente do que está multiplicando aqui sobre 2. Eu estou cortando esse 3 aqui com o 3 que vai sair por causa da regra cadeia, mais uma constante C2. E veja, esse C2zinho aqui, eu coloquei esse C2zinho de propósito, porque é exatamente a constante que aparece da solução da homogênea. Eu já falo daqui a pouco. Só resolvendo aqui a U1. Então lembrando que o 1' é menos o 2', tal. A gente fica aqui, o 1' é igual a menos tangente de 3t vezes 3 secante de 3t. Que, apesar da expressão parecer complicada, a integral é simplesmente secante de 3t. E é claro, toda integral exige uma constante. E se você pluga na equação lá em cima, lembrando do nosso chute inicial, que y vai ser o 1 de t vezes cosseno de 3t mais o 2 vezes seno, então a gente tem secante de 3t mais C1 vezes cosseno de 3t, mais ln de tangente de 3t sobre 2, mais C2, seno de 3t. Eu já separei assim de propósito, veja que aqui em cima você pode identificar uma solução particular do sistema, e embaixo é simplesmente a solução geral
da equação homogênea associada. Portanto, absolutamente toda a solução da nossa equação é dessa forma. Vamos recapitular os nossos passos. Sendo muito direto, você pega a equação, encontra as soluções da homogênea associada e monta esse sistema. U1' vezes primeira solução, mais U2' vezes segunda solução igual a zero. U1' vezes derivada da primeira solução, mais U2' vezes derivada da segunda solução é igual ao termo de forçamento ao lado direito. Esse termo aqui, comumente é chamado de forcing term, termo de forçamento. Isso daqui é uma equação linear, é um sistema de duas equações lineares em U1' e U2', e você resolve isolando. Não precisa usar mais nenhuma técnica de DO, você resolve com álgebra linear, T a T, e no final das contas você acaba com algumas integrais e substitui y de t igual ao que você encontrou de U1 vezes primeira solução da homogênea, mais ao que você encontrou que é o 2 vezes segunda solução da homogênea. Novamente, você começa com uma equação com g de t aqui, encontra um sistema fundamental de soluções da homogênea, e daí você soluciona um sistema linear, novamente, não de EDOs, de álgebra linear ou geometria analítica. O 1', veja que o 1' e o 2' são as incógnitas desse sistema. O 1 que você encontrou no primeiro passo, o 2 você encontrou no primeiro passo, igual a zero. Isso daqui é igual ao lado direito da equação, ao termo de forçamento. Conclusão é que a solução dessa equação aqui vai ser da forma U1 de t, primeira solução da homogênea, mais o 2 de t, segunda solução da homogênea. Note que isso reduz o problema de resolver uma equação não homogênea ao problema de resolver uma equação homogênea. Ou seja, se você consegue resolver a homogênea, você está essencialmente a duas integrais de distância da solução da não homogênea. Mas ainda, isso aqui é um sistema de equações mesmo lineares, e magicamente a gente pode usar Cramer para resolver isso. Eu não sou muito bom de lembrar de fórmulas, mas se ajudar vocês, tem equações fechadas para isso. Por exemplo, no Boyce, teorema 3.6.1, vocês vão encontrar essa expressão lá. E isso realmente é uma solução, tá? Então, a solução geral, y de t vai ser menos y de t, essa integral aqui, que envolve o y2, a solução da homogênea, ok? Envolve o termo de forçamento e o nosso velho amigo Wronskiano, mais y2, essa integral aqui. Tá bom? Se vocês têm alergia a nomes soviéticos, vocês podem isolar o 1 e o 2 aqui, o 1' e o 2' aqui, e fazer no braço, que nem eu fiz, ou vocês podem fazer essa conta por vocês mesmos. Ok? Por favor, anotem suas dúvidas e a gente se encontra na terça. Novamente, feliz ano novo e até breve.